Olá, meus amigos, minhas amigas, roteiros, sejam bem-vindos ao Rota da Saúde, nosso podcast mensal que traz aí conteúdos para vocês referente à saúde, com muita orientação, novidades. Para curtir esse e outros episódios, anteriores a este, vocês podem curtir aí nas nossas páginas, oficiais do YouTube, Instagram, todas as nossas redes sociais, onde vocês vão poder curtir, compartilhar, comentar, sugerir temas. Então sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga da Transportadora Garbuio e tenho prazer hoje de falar de um tema bem legal. Vai um foco grande nos nossos motoristas, mas eu tenho certeza que todos os colaboradores, todas as pessoas que assistirem, a sociedade em geral, vai tirar muito proveito. Quero falar um pouquinho sobre jornada saudável, sobre questões de postura, né? Então, vocês vão ver que vamos ter aí um tempinho aí para trabalhar essas questões. Para falar sobre esse tema, hoje temos um convidado especial, Ricardo Zacarias, fisioterapeuta do SESC Senat, especialista em fisioterapia esportiva, que vai responder algumas questões e trazer mais contribuições para nós, ok? Ricardo, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um tema especial e importante, né, como eu falei, porque o nosso público hoje, né, alvo que são os motoristas, estão muito na estrada, então coisa que a gente já vem falando há muitos episódios. E, infelizmente, a questão motora, de postura e de músculo, né, e esqueleto, muitas vezes traz demandas de saúde que as pessoas acabam procurando só quando já está, né, estourado. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente desse tema, né, e pudesse dar algumas dicas para eles, inclusive, sobre como eles podem prevenir esses tipos de problemas e ter uma jornada mais saudável, uma jornada de trabalho, enfim. Como que os motoristas, né, assim, na sua rotina árdua, eles podem evitar essas lesões musculoesqueléticas, colar para não falar errado, muito comuns na profissão deles? Sim, Narciane, primeiramente agradeço o convite e a oportunidade, para estar aqui e respondendo a sua pergunta. Os exercícios de alongamento, eles podem contribuir, com essa melhora das queixas, de dores relatadas, pelos motoristas de caminhão, mas não somente também por eles, por qualquer tipo de condutor. Porque nós sabemos que os motoristas, principalmente os motoristas de caminhão, em virtude da jornada extensa, de trabalho, acabam tendo que ficar muitas horas em atividade e com isso há um aumento das tensões miofaciais, principalmente na região de pescoço, na região dos ombros, quadril, joelhos e pernas, fazendo com que haja um aumento energético e com isso também contribuindo para um cansaço generalizado ou também a fadiga generalizada de uma forma geral. Então, os exercícios de alongamento podem contribuir com esse objetivo. E uma orientação muito importante também, que a cada 2 horas de viagem, recomenda-se que o motorista, o condutor, faça pequenas pausas de 15 minutos, que ele levante, que ele caminhe no local onde realizou a parada, que ele faça os exercícios de alongamento, os exercícios de mobilidade, e com isso, nestas pequenas pausas, esses aumentos miotensionais que acabam ocorrendo, em vários músculos, possam gerar um efeito benéfico nesse sentido. É importante você falar isso, porque nessas paradas, muitas vezes a gente vê que os motoristas param, ficam dentro do caminhão, pegam o WhatsApp, dá um confere, parou os 30 minutos, já volta e não desce, não anda, né? Isso muitas mesmo. vezes, e aí perde um pouco o sentido, né? E quais são os exercícios simples, eficazes que eles podem fazer? Porque também é aquela, né? Não tem jeito de ir para academia. Quando a gente fala em exercício, as pessoas acham que é só ir na academia. É importante, mas não é só isso. Existe alguns que eles podem fazer dentro da boleia, ou quando a gente está dirigindo o carro, uma viagem longa, também possa fazer, que favoreça esse relaxamento, no bom sentido? Sim, claro. Os exercícios de alongamento, eles são muito simples e eficazes, fáceis de serem realizados, por qualquer tipo de condutor, por qualquer pessoa que esteja, na condução de um veículo. E os principais exercícios de alongamento envolvem
da coluna vertebral, né? Vamos pensar da cervical até na região lombar, região sacral, alongamentos que envolvem, né, os membros superiores, região dos ombros, cotovelo, punho e mãos, e também os exercícios de alongamento que compreendem os membros inferiores, os joelhos, as pernas, tornozelos e pés. Então, eu gostaria, né, de trazer aqui, na oportunidade, alguns exemplos de alongamentos simples, né, que os motoristas podem realizar, que não irá demandar tanto tempo de execução, né, e que isso pode contribuir, né, em amenizar as queixas de dores que o motorista pode estar relatando. Então, o primeiro deles, o alongamento da coluna cervical. Então, o motorista, né, pode, com uma das mãos, segurar na lateral da cabeça e inclinar, né, a gente fala, né, tentar tocar, né, a orelha na direção do ombro. Segure aí por 15 a 20 segundos e repita o mesmo procedimento para o lado oposto. Um outro exercício, agora para alongar a região posterior do pescoço. Com as mãos entrelaçadas, o motorista segura atrás da cabeça e realiza um movimento de flexão. O que a gente fala, né, um termo mais fácil para o motorista entender, é tentar levar o queixo na direção do peito. Legal. Mantenha também aí de 15 a 20 segundos e pode repetir de 3 a 4 vezes. Um outro movimento, rodar a cabeça, né, na máxima amplitude, tentar levar o queixo na direção do ombro. Então, favorecer esse movimento de rotação da cabeça. Um outro exercício de alongamento, agora mais específico para a região do braço. Então, né, com o braço estendido, com a outra mão trazendo esse braço em direção ao peito e rodando a cabeça em direção ao ombro. Permaneça nessa posição também por 15 a 20 segundos e repita de 3 a 4 vezes para ambos os lados. Há também um alongamento para a região da coluna vertebral de uma forma geral, né? Então, com os pés levemente afastados, o indivíduo começa a realizar o movimento de flexão da cervical, que é o famoso queixo no peito, e ele vai descendo com as duas mãos em direção aos pés, ou até a máxima distância em que ele conseguir atingir o solo, sem dobrar os joelhos. Então, é uma forma de você alongar a coluna vertebral de uma forma geral. E por último, né, que eu selecionei um alongamento para o músculo das panturrilhas, o músculo que fica atrás da perna. Então, o motorista, com as duas mãos em uma parede, uma das pernas com o joelho flexionado à frente e a outra perna com o joelho estendido. Ele avança, né, a perna da frente, tentando dobrar cada vez mais, sem retirar os calcanhares de ambos os pés. Com isso, ele estará conseguindo realizar o alongamento das panturrilhas, que é um músculo extremamente fundamental que favorece o retorno venoso do sangue dos tornozelos e dos pés em direção ao coração. Olha que interessante. Então, não sei se eu vou falar certo, mas teria até alguma relação aí com um possível quadro de hipertensão, de evitar isso. De evitar isso. Né? Então, alongar a panturrilha, né? Porque até em virtude do posicionamento, né, ergonômico do motorista, né, com os pés apoiados no assoalho do piso, né, do caminhão ou do veículo, há uma menor movimentação do sangue, né, dos membros inferiores em direção ao coração. Olha, tá vendo? Né? Então, a gente até fala, né, há uma expressão na literatura médica de que os músculos que compõem a panturrilha são considerados o nosso segundo coração. Ai, que importante, tá vendo? Fica a dica aí pra galera. E por falar em posição, né? Eu acredito, se eu estiver errada, me corrija, Sim. que a postura é o maior vilão de problemas, né? De dores localizadas, essas coisas todas. Qual é a postura mais adequada para eles? Né? Vamos imaginar um caminhão, para quem nunca entrou dentro de um caminhão, mas tenta imaginar aí um pouquinho, ou quem já entrou vai saber um pouco melhor agora.
qual é a melhor posição? E essa posição é a mesma de um carro? Não? Como que seria isso? Tá, perfeito. Essa é uma excelente pergunta e acho que cabe aí esclarecer algumas dúvidas. Acho que, né, eu costumo até utilizar essa expressão. Antes de você ligar o motor do veículo, né, ou do caminhão, é preciso você fazer os ajustes dentro da cabine, né, ou dentro do seu veículo, né? O primeiro deles é o alinhamento do assento. Então, o ângulo do assento, né, do encosto, eles deve estar em torno de 100 a 110, até no máximo 120 graus. Então, o encosto ele nunca deve estar totalmente reto, né, a 90 graus, e também inclinado demais, porque isso pode repercutir em dores atingindo a coluna vertebral. O que a gente orienta também, alguns veículos mais modernos já se dispõem de um suporte também, um apoio na região de coluna lombar, o que ameniza qualquer sobrecarga mecânica sobre a região. O meu veículo não se dispõe desse dispositivo. Uma simples almofada já contribui para amenizar esse processo. Uma outra orientação fundamental com relação ao posicionamento também dos joelhos. Então, os joelhos devem estar ligeiramente flexionados. Então, as pernas nunca totalmente esticadas. E também os joelhos posicionados na mesma altura do quadril, ou levemente elevados. Um outro ponto importante com relação ao apoio de descanso para o antebraço, né? Então, alguns veículos já dispõem desse recurso, porque é extremamente fundamental que haja um descanso também para a região dos ombros, do braço e também do cotovelo. Então, esse apoio de antebraço favorece justamente em reduzir, né, essa sobrecarga na região do cotovelo. Um ponto importante que muitos condutores fazem pouco caso é em relação ao apoio de cabeça. O que nós orientamos? Que a região central, né, do apoio de cabeça fique localizado na altura dos olhos. Isso evita a famosa lesão de chicote da cabeça, principalmente nas lesões traseiras. E isso ameniza lesões graves na região de coluna cervical. Tá? E acho que uma outra posição ergonômica, uma outra dica, melhor dizendo, seria em relação ao posicionamento do cinto de segurança, porque muitos motoristas não se atentam em relação a isso. Então, o cinto de segurança nunca deve estar, né, na região do pescoço, e sim passando sobre o ombro esquerdo, né, no caso do condutor, e também na região do peito, na região do tórax. E a parte mais inferior do cinto de segurança, que ele esteja sobre a altura do quadril e não sobre a região do estômago. Acho que são pequenas adaptações, ou melhor dizendo, pequenos ajustes ergonômicos que vão contribuir por uma melhor qualidade de viagem desse condutor, então que ele consiga chegar ao seu destino com menor cansaço, menor fadiga, e com isso ele consiga desempenhar o seu trabalho de maneira mais efetiva. E até a questão da segurança, né, que você está falando também, né? Influencia totalmente. A gente não para pensar nisso, mas né? É importante. E por falar nisso, motoristas, pessoas foram lá, estão cuidando, estão fazendo alongamento, mas, putz, estou sentindo uma coisa estranha. Será que há algum problema nisso? Quais são os sinais de quem faz ou de quem não faz um alongamento ou cuida dessa parte ergonômica? Quais são os sinais que pode ser que esteja ali com alguma lesão nesse sentido? Quem que ele deve procurar? Como que poderia ser esclarecido isso? Claro. Então, eu vou colocar aqui alguns sinais e sintomas, né, que podem dar indício de que algo esteja acontecendo de maneira errada dentro do organismo do corpo do condutor, do motorista. Principal, né, são as dores que acometem os sistemas musculoesquelético e neural,
principalmente dores na região do pescoço, na coluna cervical, dores nos ombros, no braço, cotovelos, punho e mãos, dores que acometem todo o trajeto de coluna vertebral, dores também na região dos joelhos, das pernas, tornozelos e pés. Além disso, motoristas que se queixam de cãibras recorrentes, né? Várias cãibras ao longo da viagem, ao longo dos dias. Uma queixa muito clássica, né? Quando o paciente, né? O condutor, ele apresenta dor irradiada na região ali de glúteo, posterior da coxa. Isso pode ser indicativo de um acometimento de uma hérnia de disco na região de coluna lombar. E eu poderia citar também outros sinais e sintomas importantes. Por exemplo, uma fadiga generalizada, aquela sensação de cansaço. Por exemplo, algo que eu trouxe aqui também, distúrbios de sono. Então, isso pode compreender noites mal dormidas ou poucas horas de sono. Uma informação extremamente importante, quando o paciente, o condutor, melhor dizendo, é hábito, né? De falar o termo paciente no consultório. Mas o condutor, quando ele se queixa de dores fortes atrás da cabeça, que é a famosa sensação da cabeça pesada, isso pode ser indicativo de algum comprometimento da pressão arterial, a famosa hipertensão arterial, que nós sabemos que é uma doença muito silenciosa e que muitas das vezes o indivíduo não manifesta sinais e sintomas, mas quando a pressão é aferida, já está no nível mais elevado. E acho que outros sinais e sintomas importantes a serem colocados aqui, quando o condutor relata, né, uma sede constante, a boca seca, vontade de urinar várias vezes, o condutor ele se cansa fácil, uma perda de peso repentina, um aumento de apetite. Todos esses sinais, eles podem ser indicativos do diabetes, principalmente o diabetes tipo 2. E um outro sinal também importante, quando o condutor ele percebe já uma deficiência tanto na audição, né, e também na parte visual. Então, quando, né, e o que o condutor deve, né, fazer quando ele começa a perceber esses sinais e sintomas? Eu acho que no início, uma conduta que o condutor procure monitorar a intensidade, a frequência e a duração desses sinais e sintomas. Legal. Na permanência de um ou mais desses sintomas, eu sugiro que imediatamente o condutor, o motorista, procure a ajuda de um profissional médico para que seja feita uma avaliação mais criteriosa, né, holística, completa do quadro clínico desse condutor, e aí sim o médico traçar um diagnóstico mais coerente e também encaminhar esse condutor para uma outra especialidade. Ah, interessante. Muito, muito bom mesmo. Eu vou puxar um pouquinho agora, né, pro lado da parceria. Você é do SESC Senat, né? Nós somos uma transportadora, então juntos aí há anos, né? A Garbury tem mais de 60 anos, então o SESC Senat, boa parte desse tempo está presente conosco. O que o SESC Senat pode oferecer, né, de diferencial para esse motorista, para os familiares, e que assim que eles possam usar esses recursos na prevenção ou até num tratamento? Queria que você falasse um pouquinho, até para a gente ter um espaço, né, para explorar bem isso, para as pessoas saberem que muitas vezes elas não procuram um tratamento ou uma ajuda porque acham que é difícil, não tem onde, e por ser o transporte, eles possuem esse recurso. Então, eu queria só que você apresentasse um pouquinho desses serviços do SESC Senat para a gente poder encerrar aí com chave de ouro. Perfeito, vamos lá. Então, as unidades do SESC Senat são espalhadas por todo o Brasil. São cerca de aproximadamente mais de 150 unidades ao redor do Brasil. Especificamente aqui na nossa unidade de Limeira, nós oferecemos vários serviços relacionados à área da saúde. Porém,
Estas áreas que eu irei citar poderão ser encontradas também em outras unidades. Então, nós oferecemos os serviços na área de fisioterapia, incluindo a parte de reabilitação clínica, onde é abordadas também as técnicas de auriculoterapia, ventosa terapia, Que legal. aulas de pilates, tanto nos aparelhos quanto o pilates solo, os serviços de odontologia, psicologia, nutrição, e todos os trabalhadores, né, do setor de transporte, todos esses serviços eles são gratuitos. Então, muitas das vezes, como você bem colocou, Narciane, às vezes até por falta de desconhecimento, né, desse colaborador, desse condutor, às vezes ele fica com receio em procurar, achando que não é gratuito ou que às vezes o serviço também é muito caro. E para os dependentes, né, do setor de transporte, nós conseguimos valores, preços mais acessíveis em relação ao mercado. Então, aproveito também a oportunidade, né, de convidar toda a comunidade de Limeira e região, ou também abrir o espaço, né, e fazer o convite, né, a você, condutor, a qualquer colaborador do setor de transporte, que procure uma unidade na sua cidade e obtenha maiores informações a respeito, né, dos serviços que são oferecidos em sua unidade. Além né, dessas áreas que eu aqui coloquei, o Senat, né, que faz parte também do nosso grupo, ele oferece cursos de aprendizagem ao transporte, não somente, né, aos colaboradores do setor de transporte, mas também a pessoas, né, que querem se qualificar, né, ter uma formação. Cursos profissionalizantes também são oferecidos nas unidades do SESI Senat. Legal. Obrigada, Ricardo. Então, é isso, pessoal. Vamos aproveitar, né, todo o trabalho que eles têm a oferecer para a gente, todos os recursos, e cuidar aí da saúde, fazer os nossos alongamentos, os nossos exercícios, para que a gente possa sempre ter uma melhor qualidade de vida nos nossos trabalhos, prevenir possíveis doenças, né, e se colocar em primeiro lugar, olhar que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, sim, e a gente tem que cuidar dela, e pode ter certeza de todos os episódios que nós falamos, sempre falamos isso de uma maneira formal ou informal. Às vezes são situações, medidas pequenas, a princípio, que pode evitar um problemão que vai exigir um recurso bem maior lá na frente. Então, essas são as nossas dicas desse episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre, né? Vamos trazer... Eu quero gravar um episódio sobre o esporte, né? Aproveitar um pouquinho mais da sua especialidade. Legal. Aí, para convencer, claro, a galera a deixar o sedentarismo. Sim, sim. Mas o canal está sempre aberto, seja bem-vindo, tá bom? Sempre que quiser. Narciane, agradeço, né? Gostaria de agradecer aqui a oportunidade, o convite, né? De esclarecer essas dúvidas, né? Em relação aos exercícios de alongamento, a melhor postura e elucidar também, né? Essa importância, né? Da adoção de uma prática rotineira, né, de pequenos altos cuidados que podem contribuir de maneira significativa na melhor ou numa qualidade de vida e bem-estar desse motorista, desse condutor, né? Então, meus agradecimentos a você. Obrigada, pessoal. Até a próxima. A gente se fala.